Vamos fazer a leitura do Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 7. Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes foram encontrados no livro da vida foram lançados, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém? Que o Senhor abençoe o nosso coração à luz de sua palavra. Meus irmãos, apenas para que a gente recapitule e lembre aonde a gente parou na nossa série. Nós vimos que Apocalipse capítulo 20 inicia a última cena do Apocalipse. E essa cena, ela vai desde a primeira vinda de Jesus Cristo até a sua volta. Desde a encarnação de Cristo até a volta de Jesus. Nós temos visto e repetido isso para os irmãos. O livro de Apocalipse, ele não pode ser interpretado em um livro cronológico, nem de forma literal, porque é um livro simbólico e um livro de cenas. Apocalipse capítulo 20, então, iniciou a última cena. E todas essas cenas são cenas sobrepostas. O que isso significa? A cada cena, o livro traz detalhes de coisas que ele já revelou antes, de coisas que já foram ditas antes em outras cenas. É importante a gente entender que o Apocalipse capítulo 20 começa João dizendo que ele vê descer dos céus um anjo que trazia na mão uma chave e ele vem para acorrentar Satanás. Ele veio e acorrentou Satanás e prendeu Satanás por 1000 anos. Nós vimos na semana passada mas há 2 semanas atrás, que isto aconteceu quando Cristo Jesus triunfou sobre Satanás na cruz. É na cruz que Satanás é derrotado. É na cruz que Satanás é impedido de enganar as nações. Quando Cristo é levantado, todos são atraídos para ele. Portanto, a partir do Evangelho, a partir da morte e ressurreição de Cristo, o Evangelho pode ser pregado a todas as nações. E por isso a igreja recebe, então, o ide, vão em todo o mundo e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vimos, então, que esse milênio que o texto do Apocalipse 20 trata para nós não é literal e nem algo que acontecerá no fim, mas é algo que já vem acontecendo, é o tempo da igreja, é o tempo da graça, é o tempo em que nós estamos aqui pregando o Evangelho até a volta de Jesus Cristo. É importante a gente entender, quando a gente olha para esse texto, que João está vendo a partir do céu. Isso aconteceu lá em Apocalipse capítulo 4, quando uma porta se abre no céu e João é convidado a ver as coisas a partir do céu. Em nenhum momento João tem uma visão diferente. Em nenhum momento no Apocalipse descreve
algo que ele esteja vendo além do céu. Ele sempre está vendo as coisas a partir do céu. A porta se abriu e ele passou a ver as coisas que aconteceriam a partir do céu. Então ele vê tronos no céu, ele vê almas no céu. Ele não está olhando para a terra, ele está olhando para o céu. Então, após completar esses 1000 anos, o texto vai mostrar para nós que, a partir do verso 7, que Satanás será solto. E ele será solto por um pouco de tempo, diz o verso 7, e ele sairá então para enganar as nações, diz o verso 8, que estarão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Então o texto diz que no final desse milênio, Satanás será solto. Lembra que ele foi preso no início do milênio, impedido de enganar as nações. Agora ele é solto para que ele vá e reúna, então, os exércitos, segundo a linguagem aqui do texto, essa linguagem simbólica, ele reúne os inimigos de Deus para marcharem contra Deus, para marcharem contra a igreja. Essa batalha final aqui, descrita nesse capítulo 19, meus irmãos, é a mesma batalha já descrita antes no Apocalipse, por exemplo, Apocalipse capítulo 16, verso 14 a 21, Apocalipse capítulo 19, verso 19 a 21, Apocalipse capítulo 20, verso de 7 a 9, ele descreve exatamente aquilo que já foi descrito antes. Como a visão é sobreposta, ele traz então sempre novos elementos para esse momento que está acontecendo. Então, Satanás sai para reunir os inimigos de Deus contra o povo de Deus. E esse momento combina exatamente com o momento que Jesus Cristo vai dizer em Mateus 24, o momento da grande tribulação, um momento que será terrível para a igreja, um momento em que a igreja viverá os seus piores dias na terra. É um tempo curto, mas a igreja sofrerá profundamente nas mãos dos inimigos de Deus. Satanás foi solto, e ele foi solto exatamente para reunir os inimigos de Deus contra a igreja de Deus. Portanto, quando a gente olha para o verso 7 ao verso 9, nós precisamos compreender que o que João está vendo é nada mais, nada menos que aquilo que Jesus Cristo já havia revelado em Mateus capítulo 24. O que João está vendo é a grande tribulação, é a igreja sofrendo a grande perseguição final que acontecerá, onde o inimigo das nossas almas se levantará com todos aqueles que negam a Cristo, que não adoram o Senhor, para perseguir a igreja de Deus. Então é um equívoco pensar que a batalha final seja distinta de outras batalhas já descritas no livro do Apocalipse e distinta da grande tribulação que o texto, os evangelhos apontam. O Armagedon, a batalha final aqui descrita, é a mesma descrita nos outros textos. Essas não são 3 diferentes batalhas no Apocalipse. Temos aqui a mesma batalha. Nos 3 casos, é a batalha final, é o ataque final das forças anticristãs contra a igreja. Eu creio que vale a pena a gente ler Apocalipse 16, verso 14 a 21, Apocalipse 19, verso 19 a 21, e a gente comparar com esse texto final. Apocalipse 16 é o Apocalipse, é o texto que fala das taças da ira de Deus. Veja o que diz o verso 19 a 21. A grande cidade, 14 a 21, diz assim: são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos, eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon.
O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes. As cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Agora olha para o texto de Apocalipse capítulo 19, verso 19 a 21. O texto diz: então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Qual é o ponto de contato dos 3 textos? É importante a gente observar. Primeiro, o texto diz que os inimigos de Deus saem para se reunir numa batalha. Segundo, os textos dizem que esses inimigos de Deus sofrem o juízo de Deus quando Cristo vem ao mundo, quando Cristo volta na segunda vinda. E é interessante que, tanto em Apocalipse 16 quanto Apocalipse 19, o texto está falando de um juízo final. Se a gente observar Apocalipse 19, o fim, o texto diz que aqueles que têm o selo da besta na testa, ou seja, todos aqueles que não pertencem a Deus, serão mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartarão com a carne deles. Ou seja, aqui na visão do Apocalipse 19, não há espaço para permanecer ninguém vivo. Por quê? Apocalipse 19 mostra que a igreja encontra-se com o Senhor nos ares. Cristo volta, a igreja é arrebatada, e após esse momento o juízo de Deus cai sobre os ímpios, sobre todos aqueles que estão selados pela besta. E veja, o texto diz que todos serão mortos. E a pergunta é, se a gente olhasse para esse texto de forma cronológica, quem ficaria ainda vivo para 1 milênio? Como poderá existir 1 milênio após Apocalipse 19, se o Apocalipse 19 diz que todos que estão selados pela besta serão mortos? Portanto, a gente precisa compreender que o verso 21 do Apocalipse 19 encerra uma cena e Apocalipse 20 inicia uma nova, onde o texto ali, do verso 7 ao verso 10, trabalha a ideia para nós dessa reunião de Satanás e dos inimigos de Deus contra a igreja de Deus, e de repente, na volta de Cristo, de uma forma extraordinária, repentina, eles são destruídos. Veja se não é isso que diz Apocalipse 20, a partir do verso 7. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e será para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançadas a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Se a gente olha, por exemplo, para o texto de Paulo lá em
2 Tessalonicenses, quando ele fala do homem perverso que se levantará. Deixa eu pegar o texto, no capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando ele fala do homem pecado, ele vai dizer que esse homem será destruído pela vinda de Cristo. Lá no verso 9 do capítulo 2 ele diz: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então esse perverso, esse homem do anticristo, ele virá e enganará a todos que não amam a verdade, a todos que não creem na verdade. Ou seja, eles não enganam, ele não engana crente, ele não engana filho de Deus, ele engana aqueles que não creem na verdade. Mas se a gente subir um pouquinho, a gente vai ver que é na volta de Cristo que o Senhor matará esse homem com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. O verso 7 diz: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, estando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, nas palavras de Paulo, quando Cristo voltar, a manifestação da vinda de Cristo destruirá os inimigos de Deus. Muito bem, se a gente então entende que isso acontece no final, Apocalipse 20 está tratando para nós desse momento de juízo final da parte de Deus, onde todos os inimigos de Deus serão destruídos, derrotados. Só um detalhe aqui para a gente pular para a sessão seguinte. Quando o texto diz, no verso 10, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, o texto aqui não está trabalhando com a questão cronológica, tipo, olha, eles foram lançados no passado, agora eles serão lançados hoje. Né? Porque a gente olha assim, se interpretar literalmente, é como se ontem tivesse sido condenado o falso profeta e a besta, e agora será condenado o diabo. Mas a questão aqui não é numa indicação cronológica, mas uma indicação de situação. O que o texto está dizendo é o seguinte, ó, lembra lá na cena anterior que o falso profeta foi jogado no lago de fogo, enxofre? Muito bem, isso também vai acontecer com o diabo. Lá não foi revelado, mas agora está sendo revelado para vocês. Então, na verdade, o que João está fazendo aqui no seu relato é dar indícios e indicações de que essas cenas são sobrepostas. Então, ele não pode ser interpretado da mesma forma que a gente interpreta de forma cronológica, como se ele estivesse indicando algo no passado e agora está indicando no presente. Mas ele está indicando que o final que foi destinado para besta e falso profeta, também está sendo destinado para o diabo. Muito bem, então do verso 7 ao verso 10, nós temos a cena do juízo final e da destruição de todos os inimigos de Deus. Se o juízo final acaba com essa história aqui, vamos dizer assim, é a consumação de todas as coisas, o que acontece depois disso? João vai dizer para nós, do verso 11 ao versículo 15, acontecerá aquilo que a Bíblia chama de julgamento final, tribunal final, onde todas as pessoas serão julgadas por Deus. Veja o que diz o verso 11 a 15. Depois vi um grande trono branco, aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, ou o livro da vida.
Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Muito bem, o texto então está trazendo para nós a visão do julgamento final. Olha como é que a linguagem é simbólica. O texto diz que quando aquele que está sentado ele começa a julgar, a terra e o céu fugiram da sua presença. Isso é uma linguagem altamente simbólica, não é literal. Como é que a terra e o céu fogem? Não tem como terra e céu fugir. Então não adianta a gente tentar interpretar literalmente. Qual é a ideia aqui? É que o julgamento final vai ser algo tão esplendoroso, tão majestoso, que não fica nada diante de Deus. O céu e terra passaram. O juízo de Deus é um juízo que cai sobre os ímpios, destrói os inimigos de Deus, mas também redime, purifica a primeira criação. Céus e terras não estão mais diante de Deus, porque o que virá após isso é novos céus e nova terra. Então o texto está dizendo que quando Deus senta no trono para julgar, João vê os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Veja, João vê então a ressurreição dos mortos. Aí o ponto aqui é que essa ressurreição dos mortos não é apenas de justo, mas de ímpio. É a ressurreição final, onde todos serão ressuscitados para prestar contas a Deus por suas obras. E o texto vai dizer que esse juízo é um juízo de obras. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então o texto está mostrando para nós que todos nós prestaremos contas a Deus de tudo que fazemos, de todos os nossos atos, das nossas intenções, das nossas motivações, dos nossos pecados, das nossas omissões. A Bíblia diz que os livros se abrirão e os nossos pecados então serão expostos a nós e àquele que está sentado no trono, e seremos julgados por conta de nossas obras. Então, todos serão julgados, mas o que importa, ou o que é importante a gente destacar, é que o texto vai dizer que todos que serão julgados sofrerão a segunda morte, exceto aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. O texto vai dizer, no verso 14, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ou seja, todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, esses serão lançados no lago de fogo. O que isso indica para nós? Embora passemos pelo julgamento, nós não somos salvos por nossas obras. Não é pelas nossas obras que seremos salvos. Nós somos salvos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Tem uma música do Estênio Márcios, não sei quem conhece o Estênio Márcios, mas eu gosto muito das músicas do Estênio Márcio. A Bela diz que eu sou fã número 1. Porque se ela me ouvir escutando uma música, eu estou ouvindo Estênio Márcios. Ele tem uma música que é muito curiosa. Ele diz na música que ele teve um sonho que ele estava chegando no céu. Diante das portas do céu, vem um anjo recebê-lo, e o anjo pergunta então, o que você está fazendo aqui? Ele, bem, eu vim para entrar pelas portas celestiais. E aí o anjo diz, pega lá o livro e vê. Essa história aqui é sua, esse pecado aqui é seu, esse pecado aqui é seu, esse pecado aqui é seu. E aí ele diz, de fato, esses pecados são meus.
Aí o anjo diz: e o que você está fazendo aqui? Ele diz: mas veja se aí no outro livro não está escrito meu nome de tinta vermelha. Aí o anjo abre o outro livro e vê o nome dele escrito. Ele diz: então tá certo. Pode entrar pelas portas celestiais. É exatamente isso que vai acontecer. Nós entraremos pelas portas celestiais, porque o nosso nome foi escrito não com tinta vermelha, mas com o sangue do Cordeiro. Ele morreu por nós, para que eu e você pudéssemos ser justificados diante de Deus. Quando estivermos diante do trono, das portas celestiais, não haverá condições de apresentarmos diante de Deus as nossas obras, porque por mais que nós pratiquemos boas obras, nós sabemos que há muitos pecados que nós cometemos. Nós não temos uma justiça perfeita, não temos condições de obedecer perfeitamente a Deus. Por isso, as exigências de Deus são exigências tão altas que eu e você somos incapazes de cumprir. É por isso que Jesus precisou vir ao mundo para ser um homem perfeito, para cumprir com toda a exigência do Pai, com toda a lei, para que, como inocente, tomasse o nosso lugar na cruz, para que eu e você, então, pudéssemos ter vida eterna. Esse é o Evangelho. Essa é as boas novas. Nós não seremos julgados para que Cristo contabilize e veja: olha, muito bem, você fez tantos evangelismos, você fez tantas pregações, você foi para a igreja tantos cultos, muito bem, aqui vamos fazer a soma, mas você cometeu esse pecado, você mentiu, você roubou, você adulterou, você falou mal dos outros, você fez fofoca, você matou. Então vamos fazer aqui o balanço para ver se você tem condições de ir para o céu. Se colocar na balança, a gente está perdido. Deus é tão maravilhoso de que Ele não nos coloca na balança, porque se colocasse na balança, todos nós seremos jogados no lago do fogo e queimaríamos e sofreríamos eternamente. Mas é por causa do Cordeiro que eu e você entraremos para viver um novo céu e numa nova terra com o Senhor. Então o texto mostra esse tribunal branco, esse juízo final, esse julgamento final, que as nossas obras serão julgadas. Talvez você diga assim: mas, pastor, então para que a gente vai ser julgado se o nosso nome já está no livro da vida e a gente já está salvo pelo Cordeiro? Sim, a visão do Apocalipse não nos responde, mas em outros textos do Novo Testamento dá a entender para nós que haverá uma espécie de premiação no céu, há um galardão para aqueles que praticaram boas obras. O ponto é: vale a pena praticar boas obras, vale a pena buscar viver uma vida de santidade, buscar uma vida em agradar a Deus, uma vida de serviço ao Senhor, vale a pena. E eu quero te apresentar duas razões, mas a primeira é mais importante do que todas. Nós praticamos isso para tentar, de alguma maneira, demonstrar para Deus o nosso amor. Por que nós servimos a Deus? Porque amamos a Deus. Por que pregamos o Evangelho? Porque amamos a Deus. Por que nós evangelizamos? Porque amamos a Deus. Por que nós buscamos viver uma vida de santidade? Porque amamos a Deus. Por que buscamos obedecer os mandamentos? Porque amamos a Deus. Se não é pelo amor a Deus, não faz sentido algum. É porque amamos a Deus. Essa é a razão. A gente faz para agradá-lo. A gente não faz para contabilizar bênçãos, nem aqui, nem na eternidade. Se a gente faz para Deus pensando naquilo que a gente pode receber no fim, a gente não está fazendo para Ele, a gente está fazendo para nós mesmos. Sabe, igual aquele relacionamento que a gente faz para a esposa, porque a gente está pensando na recompensa. Ou quando o marido tenta agradar a esposa, porque ele tem segundas intenções na mente. Então ele tenta agradar a esposa, mas ele já está pensando o que vai acontecer
em troca daquilo. Se a gente faz alguma coisa para Deus pensando em nós, nós estamos fazendo por causa de nós mesmos e não por causa de Deus. Então, ninguém pode praticar as boas obras pensando em galardão. Ninguém pode praticar boas obras pensando em andar em ruas de ouro, pensando em querer ter vida eterna. Isso é um equívoco. Aliás, isso é um equívoco que acontece, a gente pode dizer, numa virada de chave ali, a partir do século XI, quando começam as cruzadas, as peregrinações à Cidade Santa e a cruzada, as cruzadas, né? Por que aconteceu as cruzadas? Qual era a motivação que o Papa da época, Urbano II, tinha para poder motivar as pessoas a se alistarem no exército, a guerrearem contra muçulmanos, a irem até a Terra Santa para proteger os peregrinos e, de alguma forma, ali cumprir com a missão dada pela igreja? Por que as pessoas faziam isso? Elas faziam isso porque elas tinham uma esperança. E qual é a esperança? Muitos daqueles homens entravam em cruzadas e peregrinações porque eles queriam morrer no caminho. Sabe por quê? Porque eles entendiam que se eles morressem pela espada, defendendo a cruz de Cristo, eles ganhariam o céu. Muitos iam embora, largavam suas famílias e entravam em peregrinação para a Cidade Santa com a expectativa de morrer no caminho e ir para o céu. Ao ponto, é muito curioso isso, há documentos de cartas de pessoas, de cristãos que conseguiram voltar para casa e que escreveram depois frustrados e decepcionados, porque eles queriam ter morrido na defesa da igreja, queriam ter morrido porque eles entendiam que morrer, lutar, ser um bom soldado, um bom guerreiro, eles, de alguma forma, garantiriam o céu. Ou seja, toda razão, toda motivação do nosso coração que não seja o nosso Deus é uma motivação falsa. Infelizmente, muitos morreram em campos de batalha, tentando comprar uma eternidade que já foi comprada por Cristo na cruz. Tentando comprar um favor que já foi comprado por Cristo, entregue por nós pela graça. Graça é exatamente favor imerecido. Nós não merecemos isso, mas Deus nos deu de graça. Então, meus irmãos, a gente tem aqui o final, o juízo final, o julgamento final, e a partir do capítulo 21, o que a gente vai ter é novos céus e nova terra. Mas sobre isso a gente fala na próxima semana, se Deus quiser. Mas eu quero, enquanto o Ministério de Louvor se aproxima, eu quero perguntar a você: como é que está o teu coração hoje? Porque o Apocalipse foi escrito não para alimentar uma mera curiosidade do fim, mas o Apocalipse foi escrito e dado à igreja para edificar e abençoar a vida da igreja no presente. O Apocalipse, assim como todo o Novo Testamento, assim como toda a Bíblia, foi dada para abençoar a vida da igreja no presente. E eu queria te perguntar hoje, como é que está o seu coração diante disso tudo? Como é que está o seu coração hoje? Imaginando que um dia você prestará contas diante de Deus, onde toda a sua vida será exposta diante dos seus olhos e diante daquele que é santo, santo, santo. Já ouvi alguns irmãos, não daqui da Ciba, naturalmente, mas alguns irmãos dizendo que teriam muita vergonha desse julgamento, porque os pecados seriam expostos como uma espécie de telão e todas as pessoas viriam.
os pecados. E eu fico pensando como a gente às vezes pensa errado as coisas. Porque ser exposto diante de uma multidão de pecadores é só contabilizar quem pecou mais, quem pecou menos, porque todos pecaram. Mas o ponto do texto é que estaremos sendo expostos diante daquele que é santo, santo, santo. Diante daquele que na visão os céus e a terra se escondem. Diante daquele que os querubins escondem a sua face, como diz Isaías capítulo 6. Estaremos sendo expostos àquele que é santo e digno de julgar cada um de nós. Uma coisa é saber que Ele tudo vê e tudo sabe. A gente sabe disso. A gente sabe que não existe pecados ocultos para Deus. Porque Deus conhece todas as coisas. Aquilo que é oculto aos olhos dos irmãos, aquilo que é oculto aos olhos uns dos outros, não é oculto aos olhos de Deus. Nós sabemos disso. Mas embora saibamos dessa verdade, muitas vezes nós não geramos no nosso coração o temor e o tremor que nós deveríamos ter, que é o princípio da sabedoria, que é o princípio para viver uma vida sábia, é o princípio para tomar decisões corretas, é o princípio para desfrutar com alegria dos mandamentos do Senhor. Só que Apocalipse está adiantando para nós uma visão de algo que acontecerá. Naquele dia, Deus não será mais invisível para nós. Mas olhando nos nossos olhos, os nossos pecados serão expostos. Eu fico imaginando a cena, me faz lembrar da cena de Pedro, quando nega Jesus, e os olhos de Pedro se cruzam com os olhos de Cristo. Imagina a vergonha de Pedro. Agora imagina a nossa vergonha. Por isso, para pensar comigo. Nós temos boas razões para buscar viver uma vida de santidade. Nós temos boas razões para buscar as boas obras. Ah, pastor, mas o Senhor disse que essa não deve ser a motivação inicial. Não. A motivação inicial é amar a Deus. Mas traga à sua mente que um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Todos nós. E como é que está o nosso coração hoje? Será que nós estamos preparados para isso? Será que estamos preparados para ser desnudados diante do Senhor? Mas uma segunda pergunta eu quero te fazer. Será que você está seguro? Será que você já compreendeu que a tua salvação é por graça? É por causa de Cristo? O chamado do Evangelho é fazer com que nós descansemos em Cristo. Crer significa descansar. Crer significa confiar a nossa vida ao outro. Crer não é uma mera crendice, não é um mero sentimento. Crer é descansar. Crer em Jesus como nosso Salvador é descansar naquele que nos comprou com seu sangue. Isso precisa trazer esperança ao nosso coração. Porque talvez a primeira pergunta trouxe peso. E o peso que nós temos sobre nós é porque sabemos que somos pecadores. Mas eu quero fazer você olhar não apenas para o seu pecado,
mas eu quero fazer com que você olhe para Cristo e descanse em Cristo. Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, eu e você, por mais que lutemos, jamais agradaremos ao Senhor de forma perfeita. Eu e você, por mais que lutemos, jamais conseguiremos obedecer de forma plena todos os mandamentos. E agora o que acontece? Descansa em Cristo. Ele é o Salvador. É por isso que Ele é o Salvador da nossa alma e da nossa vida. Creia em Jesus e permita então que em Cristo você encontre descanso e a verdadeira motivação para servi-lo e para buscar uma vida em santidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra, ó Deus, é linda, é bendita, é infalível, é perfeita. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra enche o nosso coração de esperança, porque ela aponta para um fim onde os inimigos serão derrotados e a Tua igreja desfrutará da Tua presença de forma eterna. Nós te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra mostra que o Senhor jamais desamparará a Tua igreja, e por mais que ela sofra nesse tempo e no fim, uma perseguição tamanha, ao ponto de ser chamada de grande tribulação, a Tua mão invisível, a Tua mão de providência, ainda estará sobre a igreja, guardando e cuidando. E quando o Senhor voltar, a Tua noiva se encontrará contigo nos ares, e a Tua mão de juízo virá contra os Teus inimigos. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos guardará até o fim. Ainda, Senhor, a Tua palavra nos revela o tribunal branco, o dia que nós estaremos diante do Senhor. E os livros serão abertos. O livro das obras e o livro da vida. Ó Deus, que a nossa vida esteja não apenas escrita no livro das obras, mas que o nosso nome esteja também escrito no livro da vida. Ó Deus, que a nossa vida esteja debaixo do sangue do Cordeiro. Ó Deus, faça com que nós descansemos nisso, para que o nosso coração tenha paz e alegria de desfrutar dos Teus mandamentos. Ó Deus, quando descobrimos que em Cristo há descanso, os mandamentos deixam de ser pesados, mas há prazer, há deleite em obedecer os Teus mandamentos. Nos ajuda, ó Deus, porque o Senhor sabe das nossas fraquezas, o Senhor sabe das nossas inclinações, o Senhor sabe dos mandamentos que é difícil para nós cumprirmos. Ó Deus, há uma guerra, nossa carne deseja o pecado, mas te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito encha a nossa vida da Tua presença ao ponto de termos domínio próprio, ó Deus. Ao ponto, ó Deus, de desfrutarmos da obediência, ó Deus, do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelos meus irmãos que vieram nessa noite louvar e adorar o Teu santo nome, ó Deus. Que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Muito obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem, ó Deus, abençoado a nossa igreja e muito nós nos alegramos por isso, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo tempo de paz, o tempo de livramento, o tempo de cuidado do Senhor. Que a Tua mão permaneça sobre nós, ó Deus, porque dependemos de Ti.
Cuida, ó Deus, de todos os nossos irmãos. Ó Deus, desde a criança mais nova ao irmão mais idoso, que a tua mão esteja sobre nós. Ó Deus, que o Senhor continue cuidando das nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando cada um de nós, as nossas famílias, nos dando livramento, nos mantendo, ó Deus, no teu caminho, perseverantes, diante das lutas diárias, diante do dia a dia. Ó Deus, nos ajuda a viver para ti, para glorificar o teu nome, Senhor. Ó Deus, te peço que o Senhor abençoe irmão Deraldo, que completa nesse dia mais um ano de vida. Que o Senhor possa abençoá-lo, ó Deus. Que a tua mão poderosa esteja sobre ele, ó Pai. Que ele possa, ó Deus, receber de ti o cuidado do Senhor, as bênçãos do Senhor. E que o Senhor possa multiplicar cada vez mais seus anos de vida na terra, com saúde, com paz na tua presença, ó Deus. Cuida do teu servo, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe como ele é importante e precioso para nós. Que o Senhor possa guardá-lo, abençoá-lo e cuidar de toda a sua família, Senhor. É o que nós pedimos, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém e amém.